A paz do Senhor Jesus, estou aqui para gravar um curto vídeo para nossa reflexão, firmado na palavra, né, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso esclarecimento, que é o que precisamos no mundo que estamos vivendo hoje. Precisamos de esclarecimento, porque tudo está confuso, está tudo de cabeça para baixo. E isso tem acontecido porque nós estamos deixando a Bíblia de lado, nós estamos tirando a Bíblia de dentro das nossas igrejas, cultos que não se leem mais a Bíblia, e cultos que parecem mais um centro umbanda do que uma igreja cristã. E eu queria tirar a minha base bíblica aqui, que está em Romanos, quando Paulo escreveu aos Romanos uma carta poderosíssima que vai nos ensinar da justificação pela fé, que Abraão creu em Deus e foi justificado pela fé, e foi imputado isso como justiça a Abraão, que vai nos ensinar todas essas lições importantes, que nós somos justificados unicamente pela fé. E eu queria ler aqui quando Paulo nos escreve um texto muito pesado do que acontece quando nós tiramos Deus da cultura e nós passamos a adorar, tiramos Deus da nossa vida e nós passamos a adorar mais a criatura do que o Criador. O que acontece com a nossa imaginação, o que acontece com o nosso estilo de vida, o que acontece com a nossa família, com as nossas crianças, o que acontece com a nossa sabedoria quando nós tiramos Deus da equação, quando nós colocamos a Bíblia de lado. E eu queria trazer alguns exemplos e, enfim, trazer algumas reflexões para o nosso aprendizado. E eu queria abrir aqui em Romanos no capítulo 1, a partir do verso 21, que diz assim: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível para uma imagem feita à semelhança do homem, corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. E a primeira coisa aqui que Paulo nos diz, nos ensina, é que nós, tendo conhecido a Deus, nós não o glorificamos como Deus. E aqui eu trago o exemplo para nós cristãos hoje, né? Que vamos à igreja, que conhecemos, entre aspas, a Deus, mas nós não o glorificamos como Deus. Vamos para a igreja, mas vivemos na promiscuidade. Vamos para a igreja, mas vivemos de qualquer jeito. E o que o mundo prega, né? Que se tornam vãos na imaginação dos seus próprios corações, obscurecidos dessa bagunça que tem acontecido no mundo. E aí no verso 22 Paulo diz: professando-se sábios tornaram-se loucos. E aqui só um exemplo disso é do que tem acontecido no mundo, desses movimentos. E aqui não é um ataque, por favor, mas desse movimento LGBT que pregam liberdade, igualdade, mas que um dos seus meios é dançar seminuas na frente de crianças para atingir as crianças e colocar na cabeça das crianças que elas podem escolher o gênero delas, de ideologia de gênero, de dançando seminuas na frente de crianças, de homens usando maquiagem, de homens dançando na igreja como se fossem mulheres, de igrejas que caem no poder, que parece mais um centro de macumba, porque não tem. Por quê? Porque na sabedoria dos próprios corações se tornaram loucos.
E aí a depravação passa a ser algo aceitável aos nossos olhos. A depravação, a promiscuidade passa a ser algo que não é algo que é correto aos nossos olhos. Por quê? Porque nós estamos adorando mais a criatura do que o Criador. E aí no verso 24 o Senhor nos diz: Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio da luxúria de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. E o que eu sinto é o que tem acontecido é que parece que Deus tem deixado o circo pegar fogo, entendeu? E essas ideologias têm atingido as igrejas. E essas ideologias, essa sabedoria que o mundo prega tem atingido as igrejas e as pessoas estão completamente confusas. Por quê? Porque estão vivendo nas próprias imaginações e nós estamos deixando os estatutos de Deus de lado. E quando nós não mais seguimos a Bíblia, quando nós não mais seguimos as ordenanças de Cristo que nos conduz à vida, que nos conduz à justiça, que nos ensina valores como verdade, como fidelidade, como amor ao próximo, nós acabamos colocamos trevas por luz e luz por trevas. Nós colocamos verdade, mentira por verdade, verdade por mentira, e tudo fica confuso. E a palavra nos esclarecerá. E aqui eu queria dar um exemplo de uma passagem que está em Reis, 2 Reis 17, capítulo 17, verso 15. Que é o que acontece em uma nação quando nós abandonamos os mandamentos do Senhor, porque nós não queremos. Por isso que essa tentativa de reescrever a Bíblia, por isso essa tentativa de dizer que a homossexualidade não é pecado, que o adultério, basta você trair a mulher e pedir perdão que vai estar tudo certo, que o divórcio é algo normal, que você pode dar o direito a uma criança escolher o próprio gênero, que você pode dançar seminua na frente de uma criança, porque isso é evolução, porque isso é liberdade de expressão. Você pode ter homens afeminados e mulheres empoderadas, masculinizadas. Você pode, um homem que se percebe mulher usar o banheiro feminino. E o que tem acontecido aí de homens que se percebem mulheres abusando de mulheres nos banheiros femininos. Você pode, um homem de 56 anos de idade, se perceber uma criança de 6 anos e ser adotada por uma família. O que é tudo isso? É loucura. É a sabedoria do mundo. É pregando a mente aberta, que é uma teologia de Satanás. Por quê? Porque nós abandonamos os mandamentos do Senhor. E hoje homens estão afeminados, usando maquiagem, dançando como mulheres nos cultos das igrejas. Isso é o que acontece quando nós abandonamos a Bíblia, abandonamos a Cristo. E aqui eu queria ler aqui olha o perigo. Nós não chegamos ainda a esse ponto, mas queira Deus que Jesus volte antes que nós cheguemos a esse ponto. Que diz assim, 2 Reis, capítulo 17 e o verso 16. E eles abandonaram todos os mandamentos do Senhor teu Deus e fizeram para si imagens derretidas 2 bezerros e fizeram um bosque e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. E eles fizeram com que os seus filhos e suas filhas passassem através do fogo e usaram adivinhação e encantamento e venderam-se para fazer o mal à vista do Senhor para provocá-lo à ira. Então eles abandonaram o Senhor e caíram na idolatria, que é a primeira coisa que acontece. Quando nós abandonamos a Bíblia, nós criamos ídolos do dinheiro, do sexo, da promiscuidade, do nosso pregador favorito,
do nosso falso profeta favorito. Por quê? Porque nós abandonamos os mandamentos do Senhor. E aqui o que a nação crente, acreditando em horóscopo, acreditando em signo, buscando adivinhação. E aqui no capítulo, olha a situação que a nação de Israel chegou. Eles queimaram os próprios filhos no fogo para fazer adivinhação e para adorar as divindades que eles estavam erguendo na nação de Israel. Eles queimaram os próprios filhos. Nós não chegamos ainda a esse ponto, mas um exemplo disso é que nós estamos entregando os nossos filhos à internet, nós estamos entregando os nossos filhos à pornografia, nós estamos entregando os nossos filhos à ideologia de gênero, nós estamos entregando as nossas crianças para o celular. E o erro está aí. Porque a Bíblia diz que a vara livrará a criança do inferno. A vara da repreensão. Isso está em Provérbios. Mas nós estamos negligenciando a criação dos nossos filhos. E as nossas crianças estão subvertidas, estão caminhando para o inferno. E não se engane, há um ataque de Satanás na vida das nossas crianças. Há um foco de Satanás na vida das crianças. E nós estamos negligenciando os nossos deveres. E isso é o que acontece. Então eles abandonaram a Deus, caíram na idolatria e queimaram as próprias crianças no fogo. Eu sei que isso é pesado, mas olha para o mundo como está. Olha olha o tanto de falso profeta. Profeta que prega superstição, que diz que se você tirar certo objeto amaldiçoado da sua casa, você vai ser abençoado. Olha o tanto de pastor caindo na imoralidade. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que no fim dos dias as pessoas atrairiam mestres para si mesmo e tendo comichão nos ouvidos ouviria aquilo que atraem a si mesmos. É comichão nos ouvidos, atraem, é prazeroso para si mesmo, porque atrariam mestres ao seu bel prazer. E é isso que tem acontecido. Nós estamos atraindo mestres para ouvir aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que nos transforma e não aquilo que nos confronta. E para finalizar o vídeo, eu queria ir lá em Efésios 4, 17 e 20. Capítulo 4. Efésios, capítulo 4, 17 ao verso 20. Que diz assim: E portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda a impureza com ganância. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. E onde estamos nós cristãos? Nós precisamos andar não segundo o mundo, não segundo os gentios. E os gentios aqui eu quero pôr como o mundo, como as ideologias, como todos esses valores do mundo que o mundo tem tentado fazer a gente engolir. Na política, na vida dos falsos profetas. Nós cristãos precisamos nos levantar, nós cristãos precisamos combater e não andar e não aderirmos às ideologias do mundo, porque eles têm uma mente obscurecida. Eles estão caminhando para a destruição, mas nós estamos caminhando para Cristo. Nós estamos lutando contra o mundo. E que nós
não percamos os nossos sentimentos e não nos entreguemos à lascívia do nosso próprio coração. Porque nós aprendemos com Cristo e Cristo nos ensina a verdade, Cristo nos ensina os valores, Cristo nos ensina a fidelidade, Cristo nos ensina a masculinidade bíblica. E uma igreja, quando abandona Cristo, acontece o que tem acontecido aí. De homens dançando, mulheres empoderadas, enfim, e toda essa bagunça que o mundo tem tentado fazer a gente engolir. Mas nós aprendemos com Cristo. Cristo é o nosso exemplo em tudo. A obediência de Cristo é imputada a nós e nós, graças a Cristo, conseguimos obedecer a Deus perfeitamente. E para finalizar o vídeo, eu queria dizer que Cristo, graças à obediência de Cristo, graças ao que Cristo fez na cruz, se nós obedecermos e orarmos, nós conseguimos hoje olhar para uma mulher e não cobiçá-la em nosso coração, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Conseguimos obedecer à lei que não conseguimos antes. Então, olhemos para as leis do Senhor, para os estatutos de Deus e voltemos a ler a Bíblia, voltemos aos estatutos do Senhor, porque senão o mundo vai virar uma loucura, como já está uma loucura. Amém? Sei que é uma palavra dura, mas extremamente necessária nos nossos dias. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.